Agora, na Tati Multiplataforma. O consumidor tem hora e espaço garantidos. Hora do consumidor. Olá, Ribeirão! Olá, toda a região metropolitana de Ribeirão Preto. Hoje vamos iniciar segunda-feira falando um pouquinho sobre investimentos. Vamos falar com a Sicredi e, lógico, Thiago Ramachotti aqui comigo. Vamos tirar algumas dúvidas sobre assuntos relacionados a investimentos e alguns benefícios. E, aliás, tem poupança premiada esse mês, viu? Thiago, bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, Rodrigo Gardi, boa tarde a todos que estão nos acompanhando aqui na Multiplataforma. Aliás, se me perguntarem se eu falarei sobre a política, amanhã eu falo um pouquinho mais sobre os nossos vereadores, né, as possíveis modificações, o positivo e o negativo. O Dr. Rony estará aqui comigo para bater um papo e eu colocarei nesse bate-papo algumas modificações que foram feitas na Câmara, interessantíssimas. Eu falo que 70% delas ainda são interessantes para a população de Ribeirão. Mas, vamos falar um pouquinho. Eu já vou iniciar o bate-papo, Thiago, falando sobre a poupança premiada. Sim. Fale um pouquinho sobre ela e depois eu vou soltar o vídeo, que aí dá para ilustrar bastante o nosso bate-papo. Rodrigo, falar um pouquinho da poupança. A poupança ela é um dos investimentos aí mais tradicionais que a gente tem, nosso leque aí de investimentos. E uma curiosidade da poupança, ela foi o primeiro investimento aí a ser criado em 1861, bem antigo, bem lá atrás. E aqui no Sicredi você tem uma forma de você começar a poupar, então criar esse hábito e concorrer a prêmios. Nós estamos agora no mês da poupança, que é o mês de outubro, e nesse mês agora tem um sorteio de R$500 mil, e no mês de dezembro temos um sorteio de R$1 milhão. Tá? Tivemos o último sorteio agora em Jardinópolis, e é uma forma que você consegue participar. Você já começando a guardar a partir de R$100, você já começa a participar. Se não me engano, o sorteio é dia 26 de outubro? Isso mesmo, sorteio dia 26 de outubro agora de R$500 mil. Então assim, quanto mais a gente guardar, mais possibilidade de ganhar. Então, por exemplo, se você guardar R$1.000, você já tem 10 números da sorte. E quando você guarda em dobro, você tem o número dobrado. Então a poupança programada, ela te dá o número dobrado. Lembrando que a cada R$100 você tem a possibilidade de um número da sorte. Eu vou pedir para o Thiago soltar o vídeo que ilustra bem essa questão da poupança. Pode soltar, Thiago? Vamos lá. A boiadeira chegou, gente. Tô poupando muito com o Sicredi. Bora poupar também. E aproveita que esse mês tem sorteio de R$500 mil. Depositou? Tá concorrendo. Vem comigo. Minha filha, não esquece de guardar dinheiro. Abre poupança no Sicredi que é premiado. Tem sorteios semanais durante o ano inteiro. E no final do ano sempre é uma bolada. Poupança premiada Sicredi. Bora poupar e concorrer a milhões em prêmios. Milhões porque tem R$500 mil agora em outubro e em dezembro tem R$1 milhão. Isso mesmo, são 220 sorteios de R$5 mil, então aí tem R$5 mil semanalmente. No mês de outubro agora os R$500 mil e em dezembro R$1 milhão. Então dá tempo da pessoa conseguir entrar, a pessoa que quer fazer parte da cooperativa, ela entrar agora, né, como associado nesse mês que pode sair no sorteio de outubro. Isso mesmo, a qualquer momento. Então assim, a gente falar da poupança em si. A poupança ela é um excelente instrumento para a gente fazer o investimento e começar a criar o hábito. Né? Lá atrás, aí, quando nós éramos mais jovens, né? A gente fala aqui por mim, por você, os nossos pais, nossos avós sempre abrem aquela conta poupança. Então, assim, isso é uma forma da gente criar um hábito de educação financeira e eu acho que isso é muito importante. Então, você começando a guardar com R$100, se você for, de repente, numa outra instituição financeira, vão ser outros meios que você vai precisar pagar. Aqui não, aqui é você guardar. Então, eu vou dar um exemplo aqui bem simples aqui, Gard. Por exemplo, se você hoje quisesse concorrer para uma Mega Sena, você teria que comprar ali na lotérica e se você não ganhou, o dinheiro não é seu, não volta. Aqui é uma forma de você guardar. Então, quer coisa melhor que você está guardando todos os dias e poder, de repente, ter essa chance aí e tá rondando a nossa região aqui. E qual que é a diferença da poupança, o que fica utilizando, né, os valores que são utilizados na poupança da Sicredi e os que são utilizados em bancos normais? Porque eu sei que um é vinculado à parte de imóveis, né, a criação de parte imóveis dentro do estado, da federação, e a da Sicredi, ela é ainda a parte rural? Hoje a poupança ela tem uma função dentro dela que seria para um financiamento habitacional,
no geral, né, todas as instituições, e também para o financiamento agrícola, que hoje é um dos setores mais importantes da nossa economia. Então, dentro da Sicredi aqui, seria para um crédito rural, um crédito para investimentos dentro da própria terra. Então, assim, a poupança, ela tem todo esse contexto que, além de você estar fazendo um investimento, fazendo uma aplicação, você está... logicamente está desenvolvendo interesse, porque eu pego em cima disso a questão das possibilidades, porque na hora que você pega um cliente novo, eu vou falar um cooperado, né, que você acaba identificando nele para verificar qual tipo de investidor que ele é, né? Porque tem que se fazer uma anamnese, você tem que verificar as possibilidades daquele investidor. E aí depois eu te pergunto quais são os melhores investimentos hoje dentro da Sicredi. E quando você vai conversar com o investidor, você precisa conhecer ele, conhecer o perfil. Então, se ele é um perfil mais conservador, aquela pessoa mais tradicional, a poupança cabe muito para ele. Independente de qual o perfil, hoje a poupança ela entra dentro de uma divisão. Quando a gente vai fazer um estudo de uma carteira de investimento como um todo, a poupança ela tem um percentual. E aquelas pessoas que são mais tradicionais, aquelas pessoas que gostam, hoje a poupança ela tem um bom rendimento, ela consegue dentro da cooperativa, além desse rendimento que ela tem no geral, como todas as instituições, você ainda tem um retorno também sobre ela, que ela volta para você como distribuição do resultado da cooperativa. Então aqui, além de você ter esse ganho, então aqui na cooperativa você tem o ganho tradicional, que é o rendimento aí que geralmente é 0,5 mais a TR, tem o ganho da possibilidade de ter uma distribuição de resultado, e agora com a gente também tem a possibilidade do sorteio, né? Então a gente tem sorteios todas as semanas, e agora nesse mês o sorteio de 500 mil. E a população de Ribeirão Preto, qual que é o perfil, o maior perfil dessa população? É o mais conservador, é o mais moderado, é aquele realmente que gosta de investir, dentre os que fazem parte da Sicredi? No geral, o perfil hoje, a maioria é conservador. Tem algumas pessoas aí que têm um perfil moderado para arrojado. Que é raro, né? Na realidade, assim, muitos se falam que são arrojados, né? E aí, às vezes, tem um primeiro susto ali, aquela primeira volatilidade já se torna conservador novamente. Então, assim, no geral, aí, 70% pelo menos é conservador e cabe esse recurso da poupança. Então, a gente tem que pensar também na função social da poupança. Qual que é a função social dela? Ela consegue para o sistema habitacional, ela faz esse financiamento. Então, hoje, qualquer pessoa aí que comprou um imóvel financiado, foi recurso da poupança. Então a gente precisa saber que ele tem um sentido, tem a função também da parte agrícola, que também faz esse financiamento, e na média geral, uns 70% pelo menos aí é conservador. Dentre os investimentos que a Sicredi tem, quais os que você pontua como interessantes para o mercado atual? Um mercado que não estamos em época de eleição federal, né, dentro do Brasil, que somente nos municípios, teoricamente uma determinada estabilidade. Então, sim. O que você indica como melhores investimentos hoje no mercado dentro da Sicredi? Hoje, se a gente olhar como que está o cenário econômico no geral, hoje a gente está com um cenário muito instável, né? A gente tem algumas coisas acontecendo ao redor do mundo e afeta dentro do nosso país. Tem eleição nos Estados Unidos agora em novembro. Aqui no Brasil, tivemos agora as eleições municipais e tem muita coisa acontecendo. Então, todos os fatores aí que ficam com contexto geral, por exemplo, a incerteza no âmbito fiscal, a inflação que continua um pouco alta. Então, nesse momento, com a taxa de juros um pouco alta, não é interessante a gente tomar muito risco, né? Então, nesse momento, o indicado é a gente ter, se a pessoa tem um perfil moderado ou arrojado, ela ter sim um pouco de risco, se for esse o perfil dela, porém, dentro do percentual ali da carteira recomendada. Mas qual o momento que vocês, que trabalham como assessores nessa área, em qual momento vocês falam, recuem, não é hora de utilizar determinado recurso para determinado investimento? Quando a gente faz uma conversa com o nosso associado, a gente analisa o perfil dele, o tempo que ele pode deixar esse recurso e o que ele está buscando. Então, vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, um associado aqui, ele pode ficar por 2, 3 anos com o investimento. Dá para a gente colocar em alguma coisa que tira, entre aspas, a liquidez dele, que ele fica sem acesso a esse recurso. Ele, de repente, busca uma rentabilidade acima do normal, mas ele aceita correr um pouco de risco. Aí a gente pode direcionar uma parte para isso. Mas dependendo do perfil. Então, cada perfil ele tem uma classe de ativo que a gente coloca lá e um percentual. Eu vou mudar o assunto e eu vou pedir aquela parte que você realmente gosta de falar, a parte das isenções, previdência. O que você tem para trazer para o público de novidade
e realmente é um assunto que poucas pessoas sabem. Hoje, tem uma forma, hoje não, né? Em si, a gente tem uma forma legal para poder pagar menos imposto de uma forma legal. Acredito que todo mundo que está nos assistindo aqui gostaria disso. Então, hoje, tem a Previdência, né? O Fundo de Previdência PGBL, que é o Plano Gerador Benefício Livre. O que seria esse PGBL? Você consegue fazer a dedução de até 12% da sua renda bruta anual. Então, vou dar um exemplo aqui. Põe que você tem uma renda de R$100 mil. Se você aportar 12% dessa renda bruta, você vai pagar um imposto de renda sobre 88 mil. Então você tem essa dedução. Então ela é uma dedução normal, como se fosse uma dedução de despesas médicas, uma dedução aí de despesas educacionais, ela entra mais uma dedução. Tá? Então é bem interessante a gente aproveitar esse momento agora, fazer o cálculo em média aí quanto que teve de renda anual aquela pessoa que fez a declaração de imposto de renda no modo completo. Ela consegue ter esse benefício e pagar menos imposto de uma forma legal. Tiago, vou dar um pulo no Savenhago? Posso? Vou dar um pulinho no Savenhago e volto com o Tiago. Vamos lá. Aqui no Savenhago, preparamos tudo para que você sinta prazer em fazer suas compras. É a minha cara, é do meu jeito, qualidade em tudo, tudo que eu vejo. Variedade, grandes ofertas e facilidade de pagamento. O Savenhago é a minha cara e a sua também. Savenhago, é bom para comprar, é bom para economizar. Óleo de soja Vitalive 900 ml, 6,25 no nosso cartão a 5,95. Arroz Tipum Serra Azul 5 quilos, 26,40. Detergente líquido Limpol 500 ml, 1,99. Café Bom Jesus 500 gramas, 16,90. Leite Longa Vida Piracanjuba 1 litro no Saviganhe, pague 4,89 somente na loja física. Lava-roupa em pó, Omo sanitizante 2 quilos e 200, 27,90 e no nosso cartão 25,90. Açúcar cristal Guarani 5 quilos, 16,48. Feijão carioca Vasconcelos 1 quilo, 5,39. Coxas e sobrecoxas de frango com osso congeladas Copacol ou Itabom 1 quilo, 8,90. Leite condensado Italac semidesnatado 395 gramas, 5,79. Aqui no Savenhago, preparamos tudo para que você sinta prazer em fazer suas compras. É a minha cara, é do meu jeito, qualidade em tudo, tudo que eu vejo. Variedade, grandes ofertas e facilidade de pagamento. O Savenhago é a minha cara e a sua também. Savenhago, é bom para comprar, é bom para economizar. Voltamos a falar sobre a questão dos benefícios. Eu gostaria que o Tiago continuasse a falar sobre essa questão dos benefícios, principalmente porque chama a atenção na questão de algumas possibilidades que não só a pessoa física, jurídica, mas também alguns contadores não sabem. Então, aproveitando, Rodrigo, então se a gente fazer um cálculo aí desses 12%, vou dar uma média aí, põe uma renda de R$100 mil, 12%, ele vai fazer um aporte no ano de 12 mil. Se você colocar esses 12 mil por 20 anos, aplicando ele de uma taxa média aí de 8% ao ano, que é a taxa nossa aqui do Brasil média, tá? Nesse momento hoje aqui está em 10,75, só que a taxa nossa média ela chega mais ou menos uns 8 no ano. Por 20 anos a pessoa vai ter quase R$600 mil somente desse aporte. Então ele vai ter uma economia desses 12 mil, ela vai deixar de pagar R$3.300 de imposto, e ele guardando esse valor, ele chega próximo aí a R$600 mil nessa média de taxa. Mas para isso ela precisa investir quanto por mês? O ideal é 12% nesse tipo de aplicação, numa previdência PGBL, para ela aproveitar o benefício fiscal. E aí depende da renda, né? Então se a pessoa, que eu fiz um exemplo de 100 mil, mas se a pessoa tiver R$90 mil, ela vai fazer um aporte de 12%. Lembrando que ela tem que ter a declaração no modo completo. E o momento seria agora, já começar a fazer esses cálculos. Quem não fez esse aporte no início do ano ou de forma fracionada, pode fazer um aporte já nesse valor total aí. Qual que é a diferença dessa declaração em modo completo? O que ela precisa conter? A declaração no modo completo é quando você deduz todas as suas despesas. Então, eu vou te dar um exemplo aqui. Põe que você coloca as suas despesas de saúde, convênio médico, convênio odontológico, despesas educacionais, escolas, faculdades, e você consegue ter também uma dedução também do fundo de previdência. Então, você consegue sim pagar menos impostos, tá? Então, essa é uma forma legal que a gente precisa aproveitar nesse momento agora. Mas eu pensando na grande maioria da população, aquela que varia, eu vou colocar valores entre um salário, 2 salários mínimos até 3, 4 salários mínimos. Há possibilidade deles conseguirem algo no mercado, inclusive algum tipo de isenção, benefício, ou tem que se pensar em investimentos mesmo, tem que correr para poupança, tem que buscar uma previdência privada?
Em relação às pessoas aí que tem essa faixa salarial que você disse, ela pode aplicar sim também num fundo de previdência VGBL, que é o Plano Vida Gerador Benefício Livre. Tá? Que é diferente do outro. Isso. O PGBL é para quem faz declaração no modo completo e vai aproveitar o benefício fiscal. O VGBL não. O VGBL é para quem vai planejar o futuro. Então você pode começar às vezes com R$100, R$200, dependendo da renda. A gente pede às vezes para colocar de 10% a 30% do seu rendimento e já planejar um futuro lá na frente. Nessa forma você também consegue ter o benefício fiscal com o tempo que, se você colocar numa tabela regressiva, que seria o imposto sobre o que rendeu, você consegue chegar na alíquota mínima ali, que é 10%, tá? Teoricamente, dá para se pensar que é uma previdência privada. Isso, uma previdência privada. É uma forma assim, hoje, se a gente analisar o contexto do INSS, se a gente pegar aí nos 12 últimos meses, ele está com um déficit aí de mais de 300 bilhões. Então, se continuar do jeito que está o nosso sistema hoje, para aposentar em 2040, os especialistas dizem que vai ter que ter 72 anos. Em 2060, com 78. Então, tem que planejar a partir de agora, né? Eu sempre indico, e isso vem de uma educação financeira, né? A necessidade de uma educação financeira, da pessoa entender que não adianta hoje você depender do INSS. Né? Hoje você precisa, eu falo que a primeira opção deveria ser a previdência privada. Sim. Iniciar lá, começa cedo, começa a colocar um dinheirinho, guardar, mesmo que seus R$50 por mês, daqui 30 anos, esse valor vai estar interessante. Agora, a educação financeira, como que a Sicredi está trabalhando essa área? Por que eu falo sobre isso? Porque na hora que nós falamos sobre investimento, tem que se falar também sobre a educação financeira, porque muitos chegam com a sua informação, você passando a informação sobre determinadas possibilidades para aquele cliente. A maioria das vezes, aquele cliente ou aquele cooperado, ele não sabe realmente, né, para onde está sendo utilizado. Ele não sabe o que é uma LCI ou uma LCA. Ele sabe o que você está passando, que seria o mais indicado dentro das possibilidades dele. Agora, o que a Sicredi vem fazendo nessa questão da educação financeira? Hoje a cooperativa ela tem alguns projetos, tá? Tem a Semana ENEF, que é a Semana de Educação Financeira, que a gente vai a alguns locais, às vezes em algumas associações, algumas jovens principalmente, e a gente tem alguns projetos que a gente passa toda a educação financeira. Tem algumas coisas ali que a gente coloca para ter aquela reflexão. Às vezes aquela compra por impulso, se realmente você precisa fazer ou não. Aquele cálculo que todo dia você gasta, sei lá, 30, 50 reais por dia. Chega no final do mês, precisava gastar tudo aquilo? Então a cooperativa ela tem um projeto que ela apoia, que em alguns momentos a gente faz, que faz essa educação financeira e dá esse apoio para a população. A própria organização que se tem dentro da educação financeira faz com que a pessoa ela tenha facilidade em novos investimentos, porque ela começa a fazer aquela limpeza dos gastos maiores e verificar que ela tem possibilidade de investir. Esse tipo de assessoria também se encontra dentro da Sicredi? Sim, se encontra sim. A gente pode apoiar o nosso associado dentro dos gastos dele do dia a dia. Então a gente consegue apoiar, mostrar para ele o que seria interessante ele colocar no investimento. E às vezes ele tem algum gasto que é desnecessário. Então existe a possibilidade de você ter aquele acompanhamento. E o ideal seria o quê? Ter uma planilha, nem que se você for anotar numa folha, num caderno, você todos os dias você tem um acompanhamento. Porque se você não faz esse acompanhamento, você às vezes não sabe para onde está indo o seu recurso. E o importante é você começar, né? Você criar o hábito de poupar, né? De guardar dinheiro. Então você pode começar às vezes numa poupança, que é o nosso primeiro tema que a gente falou. Então guarde 50, guarde 100 reais por mês, tenta planejar o seu futuro. Faz uma previdência privada, comece agora. Então às vezes você começa com 20, 22 anos, chega com 60, você está com um volume legal, expressivo, que faz a diferença. Thiago, você como assessor nessa área, o que você encontra com maior dificuldade da pessoa entender o que é ou não viável para ela, ou ela sai um pouquinho do padrão somente poupança e buscar novos investimentos dentro da Sicredi? Hoje, na população como geral, a gente sente um pouco de dificuldade das pessoas. O que eles têm maiores dificuldades? Seria na parte de guardar, tá? Sabe por quê? Porque existe até uma brincadeira que às vezes a gente faz. O brasileiro, ele é um bom pagador e um mau poupador. Às vezes tem aquelas pessoas que dizem, eu prefiro ter uma conta para pagar que eu consigo guardar todos os meses. Mas se ele for só guardar e não tiver a conta, então às vezes é criar esse hábito. Então, qual que é o nosso trabalho aqui? De tentar colocar na cabeça das pessoas que é importante e ela não esperar o que sobrar para guardar.
ela já, dentro do orçamento financeiro dela, ela deixar lá um percentual já separado para isso. Porque existem várias possibilidades de investimento dentro da Sicredi. Então, e várias delas, já o Thiago já comentou, não só nessa oportunidade, mas em outra. Mas quem ainda não teve a oportunidade de poupar um pouquinho, comece pela poupança. Comece por ela. É interessante porque ainda este mês dentro da Sicredi dá tempo. Leva lá seus R$100. Seus R$100 você já ganha automaticamente um número da sorte para poder concorrer a R$500 mil agora, dia 26 de outubro. Então, por isso que eu friso, a cada R$100, um número da sorte. E esse número dobrado, como que funciona? Bem, é legal o que você falou, ainda dá tempo de participar, né? O sorteio ele é dia 26, então você que ainda não tem conta com a gente, pode passar em algumas das nossas agências. Cada R$100, um número da sorte. Se você pôr uma poupança programada, ele dobra o número. Então, assim, quer coisa melhor? Você está guardando e está concorrendo? Que é a poupança programada? Poupança programada é você determinar um valor que vai automaticamente todos os meses. Então, você deixa programado esse valor. Então, a cada R$100 programado, você tem o dobro de chance. E aí eu sou obrigado a depositar naquele dia para conseguir ter o valor dobrado, ou ele sai de uma outra conta para essa? Se for programado, você tem a data específica que você programou o depósito. Então, nesse dia, automaticamente sai da sua conta e vai para a aplicação. Eu volto a dizer, vale a pena, ainda dá tempo, até dia 26 de outubro, nós estamos aí, bem dizer, quase no comecinho, faltam 19 dias para a pessoa ter a possibilidade. O Thiago falou que já está rodando a nossa região, vai que cai aqui em Ribeirão Preto, porque rodou Jardinópolis já com 5 mil, então está chegando próximo a Ribeirão. Thiago, o que você indica hoje no mercado, né, agora nos próximos meses, para a pessoa investir? Em qual área ela deve investir hoje, esquecendo poupança? Sim. Logicamente que é interessante dentro da Sicredi até dezembro, para ela fomentar cada vez mais a possibilidade de ela ter um número da sorte, ganhar R$500 mil agora, ou em dezembro R$1 milhão. E durante esse caminho todo, seus 5 mil lá semanais. Então, vale a pena a poupança. Mas também é legal você buscar um outro investimento enquanto a poupança existe. Sim. E o que você indica hoje no mercado? Hoje a gente está vivendo um cenário aí de alta de taxa de juros. Quem pensou aí lá atrás, em janeiro, se falava que a taxa de juros nossa ia fechar entre 9 e 9,5, já se fala que vai fechar em 11,75. Então, nesse momento agora, você consegue aplicar, né, colocar o seu dinheiro aí em RDC, que seria um percentual do CDI, que seria a nossa taxa de juros. Um LCA, tá, que você não precisa correr nenhum tipo de risco. E temos também fundos de investimentos. Então, nesse momento agora, é indicado você ter uma parte nesses tipos de investimentos, que ele vai te dar uma rentabilidade boa, sem correr muito risco. O LCA de 3 meses a 3 anos? LCA teve uma mudança na nossa regulamentação agora em março. Antigamente era carência mínima de 9 meses, agora são de 3 meses, agora são 9. Tá? Então hoje a gente tem LCA com 9 meses de carência, pode ter 1 ano ou até 2. Dependendo do valor que você for aplicar ou o prazo, a gente consegue sim ter um percentual maior, inclusive maior do que as instituições tradicionais. Conforme o maior prazo aplicado é mais interessante, porque vem um retorno maior também para a pessoa. Quanto menor o prazo, o retorno também é menor, isso é automático. Então, fiquem atentos. LCA, qual outro? LCA, RDC, que seria um CDB de um banco. Então, o RDC, às vezes, você não precisa ter esses 9 meses de carência. Então, você pode sim colocar uma parte no RDC, que seria um similar a um CDB de um banco. Uma LCA, que aí você sim busca uma isenção de imposto de renda e você fica sem poder ter acesso pelo menos por 9 meses para buscar uma rentabilidade melhor. E tem também os fundos de renda fixa também, que são fundos conservadores, que estão performando aí acima de 100% do CDI. Então a gente tem aplicações hoje no Sicredi que você pode ter de 90% do CDI até 114%. Ô Thiago, mas esses são aquelas pessoas extremamente conservadoras, né? Ficam nessa base. Na hora em que eu mudo do conservador e puxo para uma pessoa que ela seja um pouco mais arrojada no mercado, o que mais você tem indicado? Aliás, o que mais está sendo buscado são ainda as ações? Como que estão? Hoje dentro da cooperativa a gente tem os fundos de ações, tá? Que seria que a pessoa ela quer ter uma oscilação de acordo com a ação. Então, por exemplo, um fundo de ação da Petrobras, ele vai espelhar o que a ação da Petrobras está oscilando no mercado. Temos o nosso home broker, então para quem quer operar diretamente com ações, quer comprar ações ali na nossa plataforma, pode comprar também fundo imobiliário,
pode comprar ETFs, que seriam alguns fundos de índices. Então a gente tem para todos os perfis, tá? Então assim, dependendo do perfil, eu quero operar com ação, a pessoa ela tem a possibilidade dentro do Sicredi também. Ela não quer operar com ação, mas ela quer colocar em alguma coisa que tem um pouquinho mais de oscilação, que ela pode ter uma rentabilidade um pouquinho melhor, mas aceita correr um risco moderado, também tem os fundos multimercado, fundo cambial e fundo de ações. Mas aí eu pego o dinheiro, entrego para a Sicredi, entrego nas suas mãos e você fica por conta de verificação do mercado nessa questão de ações, ou eu, como o cooperado, eu tenho que ficar prestando atenção no aplicativo e ir para determinado caminho ou não? Dentro da cooperativa a gente tem nossa mesa de operação também, então aquele associado que quer um apoio da mesa, ele consegue entrar em contato, né, com a nossa mesa de operação e tem as recomendações da mesa. E tem também aquele associado que ele mesmo acompanha e ele faz as compras, as vendas dele já são ali naquele momento. Existe alguma taxação para que a Sicredi faça esse tipo de trabalho? Hoje, para você operar dentro da nossa plataforma, se for para você comprar ação, é 2,20 por ordem, independente do volume. Se você comprar uma ação, 100 ações, 1.000, é 2,20 por ordem. E se você precisar do apoio da nossa mesa de operação, aí ela tem uma taxa que aí ela é negociada direto na mesa. É isso aí. Vou agradecer Thiago Ramachotti aqui pela participação, mais uma vez, a Sicredi. Aliás, dá tempo, viu? Ainda até o final do mês. O Neric estará aqui? Neric estará aqui até o final do mês para reforçar a questão da poupança premiada. Então leve lá seu dinheirinho para a Sicredi, converse com uma das agências em Ribeirão, leve seu dinheiro e participe. Agradecer a você, aos nossos ouvintes e telespectadores, e até amanhã, se Deus assim nos permitir. Hora do Consumidor. Este é o ponto de encontro dos melhores negócios de Ribeirão Preto. Sejam bem-vindos a